Meus cumprimentos. Hoje um tema interessante, muito mais de orientação, que é: haverá falsos cristos e falsos profetas. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, profetas. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. O profeta é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Intermediário. Os profetas eram médiuns escolhidos por Deus para chamar a atenção de reis e governos que não estavam preocupados com as questões espirituais. Deus os enviava para alertá-los. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem extensa significação. Então, o papel dos profetas: contestar, consolar, encorajar, trazer o homem de volta a Deus. Falsos profetas. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções do coração deles? Jeremias, capítulo 23, 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Então é uma longa dissertação no livro de Jeremias. Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhes-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Ainda Jeremias 23. Meus bem-amados, não creais. Aí agora já Novo Testamento, primeira epístola de João. Importantíssimo. Meus bem-amados, não creais em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Observem bem o termo usado por João, quarto evangelista, na sua primeira epístola: é espírito. Não é anjo, não é arcângelo, não é nenhuma outra forma, é espírito. Não creais em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 1:11, haverá falsos cristos e falsos profetas. Desde o início, já no título, a palavra Cristo no plural está escrito com minúscula. Então, trata-se de falsos cristos. Não é o Cristo, Jesus Cristo. São espíritos que passam por Cristos. Então, haverá falsos cristos e falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar,
a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Repetindo, capítulo 21, Evangelho segundo o Espiritismo. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses, do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram em praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Estão repetindo. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Observai-os, prescrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo. Daí agora Cristo com inicial maiúscula. Lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Mateus 7. Se então alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganarem até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro de casa, não acreditem. Mateus 24, 23 a 26. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, segundo aos Coríntios. Agora, já nominalmente, no mundo, podemos dizer, moderno, nomes de falsos profetas: John Nicholas Tom, Inglaterra; William Davis, Estados Unidos; Mirza Ghulam Ahmad, Índia; Lou de Palingoboy, Holanda; Haile Selassie I, Jamaica; Krishna Venta, Estados Unidos; An Sa-on, Coreia do Sul; Reverendo Moon, nos Estados Unidos; Jim Jones, Estados Unidos; Wayne Bent, Malásia; Matayoshi Mitsu, Japão; José Luiz Jesus Miranda, Porto Rico; INR Cristo, Brasil; e Shoko Asakara, Japão; David Koresh, Estados Unidos; Roken Fukunaga, Japão; Marina Tsvigun, Ucrânia; Sergei Torop, Rússia; David Shayler, Inglaterra; Oscar Ortega Hernandes, Estados Unidos; Alan John Miller, Austrália. Muitos e muitos nomes no mundo moderno, que apareceram na imprensa e que fizeram tudo para se parecerem como se fossem reais. Falsos profetas no mundo espiritual. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em um número muito maior entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Então, o crivo da razão é a forma de resolver, o crivo da razão. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar
a absurdidade e o erro. Então não seja enganado. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assente no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. No livro dos Espíritos, capítulo 12, parte 3ª, muito importante, sobre a perfeição moral, traz os caracteres do homem de bem, quer dizer, do espírito de bem. As qualidades cristãs são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que conciliam os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Verdadeiro espírita passa para o nosso planeta, o verdadeiro espírita, membro da doutrina espírita verdadeiro. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O estado íntimo de serenidade, alegria, bom ânimo, alicerce de uma felicidade legítima e duradoura, é uma construção pessoal. Então, aí haverá falsos cristos e falsos profetas, uma imagem, ilusão, enganos e desvios no caminho da verdade. Quando promete coisas e não planeja cumprir, quando sustenta candidatura com base na mentira e na produção de ilusões. Isso na política. Nas casas espíritas, onde a mediunidade faz comercialização trocada por presentes, onde espíritos tentam enganar, fazendo-se passar por espíritos superiores. Então, há muita possibilidade de tentativa de engano. Revistas e jornais, quando dão conselhos sobre tudo, até sobre o futuro. Quando dirigem nossa busca de felicidade para coisas materiais e para a indústria do consumo. Armadilhas psíquicas em que nós mesmos caímos por não conhecermos devidamente o funcionamento da psique humana. Máscaras sociais. Quando mantém na religião, então não é só na política, não é só em outro setor, na religião, quando mantém os povos na cegueira espiritual para conquistarem privilégios e proveitos materiais. Quando mantém pobre a espiritualidade de seus seguidores. E na ciência, quando prega o materialismo, quando nega Deus e a realidade espiritual. Quase terminando. Qualidades cristãs. O lar é o nosso templo. O próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. O trabalho é o nosso aprendizado. A natureza é o livre e sublime da vida. Repetindo a primeira epístola de João. Não acrediteis em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Mateus 7, frutos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Terminando,
construtores e instrutores do bem. Aí a imagem, Kardec, Emmanuel, Chico Bezerra, com o distintivo mais importante da doutrina espírita: amai-vos e instruí-vos.